Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por todos que estão aqui, que estão assistindo. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você sentir no seu coração de estar orando, ora também, levanta sua voz, amém? Senhor nosso Deus, ó Pai, queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom, ó Pai. Queremos te adorar, ó Pai, por esta igreja, por essa comunidade, ó Pai, por cada coração aqui, por cada vida, cada família aqui, Deus, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que não puderam nos acompanhar, ó Pai, que o Senhor esteja alcançando, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, Deus. Que, ó Pai, a Tua palavra penetre em nossos corações, ó Pai, ela seja guardada em nós, Deus. Queremos nessa noite, ó Pai, te render adoração, ó Pai, te render as nossas vidas, ó Deus. Nós te queremos, ó Pai, nós buscamos mais de Ti, ó Pai. Então, vem neste lugar, ó Pai, e enche os nossos corações, Senhor Jesus. Que, ó Pai, a Tua presença, ó Pai, seja gloriosa nessa noite, Deus. Que através do louvor, através da palavra, Deus, o Teu Espírito seja derramado em nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, Senhor, nós queremos a Tua presença no nosso meio, Deus. Pai, se manifesta neste lugar enquanto nos reunimos, Senhor. Amém, Jesus. Também alcança, Senhor, a casa dos nossos irmãos com a Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, alcança a casa dos nossos irmãos com saúde, Deus, com alegria, com vitória, com o poder do Senhor. Nós rogamos, Senhor, para que o Senhor não deixe o Seu nome ficar envergonhado, Senhor, mas faz de nós vencedores em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, Jesus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, aleluia. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero louvar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Aleluia. Aleluia, Senhor. Sim, Senhor Jesus, nosso coração te deseja, ó Pai. Deus.
Pai, nosso coração deseja, ó Pai, que daqui até os confins da terra, ó Pai, a Tua presença seja derramada sobre a terra, Pai. Que cubra toda a terra, ó Deus, que todo joelho se dobre e adore ao Senhor Jesus. Nós cremos nisso, ó Pai, nós esperamos por isso, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós te exaltamos. Do interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa canção. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós te exaltamos. Do interior dos fracos, do brado dos fortes, e dos lábios de todos, nasce essa canção. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, exaltado. Sempre através dos tempos, tu serás coroado, grande Deus. Os povos o exaltam, Senhor da criação, grande Deus, seja exaltado. Dos confins dessa terra, do profundo do mar, das alturas do céu, nós te exaltamos. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Te exaltamos, Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia,
Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és um Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te adorarão. Sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Sobre todos tu és o Rei, não há outro como tu, não há Senhor, Rei dos Reis. Aleluia. Senhor do Senhor. Hosana ao Rei dos Reis. Aleluia, Jesus. Seja engrandecido o teu nome, ó Deus. Seja exaltado o teu santo nome, Jesus. Só o Senhor é digno, ó Pai, de toda a honra, de toda a glória, Deus. Ah, Jesus, ansiamos por Ti, ó Pai. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Quem que vai dar a palavra? Quem que dá a palavra? Você? Pessoal, vamos estender suas mãos. Vamos abençoar o Isaac. Amém, Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado que o Senhor tem
Boa noite, irmãos. Boa noite. Quem é educado responde, não é assim que o pessoal está colocando na internet hoje? Bom, esse é o primeiro culto do ano que a gente pode estar reunido aqui presencialmente, né? E querendo ou não, é uma forma muito mais gostosa, né? De estar junto com os irmãos, de estar exercendo a comunhão entre nós com Deus. Então, por isso nós estamos alegres, né? Ninguém esperava essa forte onda que o pessoal diz que estamos vivendo, né? Do Ômicron e da gripe e tudo mais. Mas a gente tem que aprender a viver no meio disso, né? Não podemos parar de andar e viver como pessoas e como igreja, porque o mundo está um caos. A gente tem que, na medida do possível, se adaptar e continuar fazendo as nossas coisas normais, principalmente exercer a comunhão com os irmãos no meio da igreja. Então eu vou trazer algo rápido para a gente nessa noite. Boa noite para você que está em casa, não sei se tem alguém assistindo aí, provavelmente o Celso pelo menos está assistindo, né? A gente sabe. O pessoal lá em casa deve estar assistindo também. Então, boa noite para os irmãos que estão nos acompanhando online. O Senhor me levou a refletir esses dias em como, por muitas vezes, nós acabamos como igreja, como corpo de Cristo, adotando uma postura que trata o natural, as coisas naturais que nós podemos ver, tocar, trabalhar, como o cerne da igreja. Não sei se eu consegui me fazer entendido. O que eu penso é que muitas vezes nós estamos querendo viver dentro da igreja, viver nas nossas vidas apenas o natural, aquilo que é natural, aquilo que nós podemos enxergar, aquilo que nós podemos tocar. Nós, por muitas vezes, estamos deixando de lado o sobrenatural de Deus. As coisas espirituais, a parte do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que na verdade é o comum, deveria ser o comum da igreja. Andar sobre o sobrenatural de Deus, andar nas coisas poderosas do Espírito Santo, andar nas coisas milagrosas de Deus. Esse deveria ser o nosso normal. E por muitas vezes nós nos acostumamos a viver apenas o natural. Então, até quando vamos marcar as nossas reuniões, a gente pensa, tem que ter o culto lá, a gente vai para o culto, faz o culto, que é uma coisa natural, nós estamos aqui reunidos fisicamente, mas por muitas vezes nós estamos deixando atividades espirituais, que é o chamado de todo crente. Nós estamos deixando as atividades espirituais na lateral para viver apenas o que é natural. E isso tem impactado o meu coração, porque desde que nós começamos a viver a pandemia, nós às vezes deixamos de contar com o que Deus pode fazer para apenas calcular o nosso dia a dia com a nossa intelectualidade, com as coisas que eu posso ver, com as coisas que eu posso fazer. Nós precisamos nos arrepender, voltar para Deus e pedir para que o sobrenatural do Senhor desça ao nosso natural e que a gente possa ver coisas que nós não vemos, porque nós possamos sentir coisas que nós antes não sentíamos, para viver onde Deus atua. Deus atua numa esfera, além de operar também na esfera natural, mas Deus tem uma ação na zona celestial, na zona espiritual, onde nossos olhos às vezes não vê. É lá que o Senhor tem grande autoridade para agir, e nós precisamos trazer isso para o nosso dia a dia. Não dá para nós sermos uma igreja que não pensa que coisas sobrenaturais poderiam acontecer agora, por exemplo. Na igreja primitiva, na igreja de Atos, coisas escandalosas aconteciam, porque o poder de Deus estava agindo numa esfera sobrenatural
ali na vida daqueles irmãos. Nós precisamos viver isso hoje, 2022. Não dá mais para continuar vivendo uma igreja como se fosse uma coisa fria, uma coisa gelada, uma coisa que não tem efetividade espiritual. Mas a igreja tem que ser um lugar quente, que pega fogo, que tem o poder de Deus e que coisas escandalosas e poderosas podem acontecer. Eu não sei se eu estou conseguindo passar alguma coisa do que eu estou sentindo para os irmãos. Jesus, quando fala da oração do Pai Nosso, tem um ponto ali muito importante daquela oração, que eu acho para mim uma das principais, mas você vai lembrar, na oração do Pai Nosso, o que Jesus ensina? Faça-se na terra como é no céu. O que Jesus estava ensinando ali para a gente? Que existem duas esferas de atuação. Tem a atuação terrena, que é o nosso natural, é o que nós conseguimos ver, mas existe uma esfera de autoridade, que é o trono de Deus que está no céu. É lá que tem a autoridade suprema do Senhor. E quando nós oramos, Pai, faz na terra como é aí no céu, nós estamos pedindo que haja uma interferência divina, espiritual, sobrenatural de Deus sobre o nosso natural. A Bíblia também nos ensina que o mundo jaz no maligno. Então, o nosso mundo natural, ele é controlado pelas leis da natureza e é influenciado também pelo pecado, por Satanás e seus demônios. Existe toda essa atuação maligna no natural. Mas quando eu peço, Senhor, faça-se cumprir na terra agora, como é no céu, eu estou abrindo uma oportunidade para que o poder de Deus, a autoridade de Deus que está no céu, desça e interfira no nosso natural. Nós precisamos pedir socorro a Deus, pedir perdão a Deus e rogar a Ele que nós possamos viver dentro dessa esfera espiritual e sobrenatural. Eu estou cansado, não sei você, mas eu estou cansado de viver naturalmente. Eu não quero ficar preocupado com as coisas só do natural, só do que a televisão mostra. Não, pelo amor de Deus. Eu quero e eu creio que você também quer e que nós precisamos viver sobrenaturalmente diante do trono do Senhor e ter a influência, o toque do Espírito Santo sobre nós no nosso dia a dia. Amém? Você crê nisso? Tem algo a mais. Sempre na vida cristã vai ter um passo a mais. Nunca vai estar suficiente. A gente precisa caminhar rumo à vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós vivamos dentro desse sobrenatural dEle. Era o que Jesus ensinava. Jesus ensinava que as coisas não eram só o que a gente estava vendo, o que eles estavam vendo na época, mas era o que estava no coração do Pai. E nós precisamos fazer em Indaiatuba, na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos contatos. Nós precisamos viver o sobrenatural do Senhor. E eu creio que é isso que Ele está chamando a igreja, é isso que Ele está chamando o nosso grupo aqui a viver nesse ano. Basta de viver apenas no que nós podemos enxergar ou no que nossas mãos podem fazer. Vamos abrir um espaço para a mão de Deus agir. Vamos abrir um espaço para que o poder de Deus possa tocar novamente as nossas vidas, para que nós possamos ser usados. Amém? Eu tenho alguns textos aqui para a gente trabalhar. Vamos ver, só deixar o negócio funcionar aqui, vamos ver. Você pode abrir, se você tiver uma Bíblia aí, né? Eu creio que vai para o telão também, mas você pode abrir no Salmos número 91. Salmos 91, versículo 10, 11 e 12. Então, Salmos 91, a partir do versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Amém?
você está vendo aqui um exemplo de uma ação sobrenatural de Deus em favor da vida do que crê. Você percebe? Nenhum mal, nada de ruim vai acontecer, porque Ele dará ordem aos seus anjos para que guarde a sua vida. Você está vendo que coisa abstrata e muito louca? Vamos falar a verdade aqui? Deus dá ordem aos seus anjos para que guarde a sua e a minha vida. Esse é um exemplo de uma ação sobrenatural de Deus. É quando o anjo sai do céu, sai ali do trono de Deus, daquela zona celestial e poderosa da presença do Senhor, e ele vem a mando do Senhor para guardar aqueles que o temem. Isso é uma ação espiritual de Deus. Eu estou lendo muito sobre anjos nesses últimos dias, né? Então eu fui buscar alguma coisa sobre a ação dos anjos a mando do Senhor, né? Por que eu estava pensando nisso? Porque tem muita coisa, gente, que é realidade na nossa vida e a gente não enxerga, né? Por exemplo, o oxigênio é um exemplo mais fácil, né? Se eu respirar aqui, ele enche o meu pulmão e ele sai e a gente não enxerga, você não enxerga o oxigênio, né? Eu pratico natação, então todo dia lá tô nadando lá e né, dependendo da intensidade do exercício, falta, né, o oxigênio, e aí você põe para fora e puxa o ar, e ele vem e entra dentro do seu corpo, e faz todo esse milagre, né, que é a troca gasosa, e nós não enxergamos, mas ele existe. E ninguém duvida que o oxigênio exista, não é? Outro exemplo, por exemplo, desde criança eu sempre gostei muito de ouvir rádio. Então, eu sempre deitava, ligo o rádio em algum canal ali, alguma estação de notícia, e eu sempre fiquei escutando o rádio. Agora, pensa que loucura, gente. O rádio também, ele é transmitido por ondas eletromagnéticas, radiofônicas, que eu e você não enxergamos. Mas, em algum lugar tem alguém falando, e aquilo ali é transmitido e chega até a sua casa. Dentro da tecnologia tem vários exemplos, né? Hoje a gente tem aí 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, são todas ondas da televisão, né? São ondas que nós não enxergamos, mas ninguém duvida que elas existem, certo? Por que então eu deixo de acreditar nas ações sobrenaturais, espirituais, que com certeza estão ao nosso redor, e nós não acreditamos? A verdade é essa. A verdade é que nós até cremos na ação de Deus e tudo, mas por muitas vezes temos deixado de entender que o lado espiritual talvez seja o mais importante. Aqui no Rio Grande do Sul, tinha um padre que ele chamava Roberto Landel. Não sei se você já ouviu falar sobre o padre Roberto Landel. Ele foi o primeiro brasileiro, e tem gente que fala que ele foi o primeiro no mundo, a primeira pessoa no mundo a fazer uma transmissão radiofônica. Ele era um padre de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que ele gostava muito de mexer com essa tecnologia de radiofrequência, e ele estudava muito, e tem muita gente que diz que ele foi a primeira pessoa no mundo a fazer uma transmissão de voz de um lugar para outro lugar. E como ele era padre, o pessoal da cidade ali, o pessoal da Igreja Católica queria queimar ele. Olha só o que aconteceu, porque falava que era coisa do demônio, né, que tinha alguma coisa errada ali, que ele estava fazendo bruxaria, e o pessoal queria queimar o padre Roberto. Tanto que ele morreu sem o pessoal reconhecer muito o trabalho dele, depois de anos que ele começou a ganhar evidência. Então hoje quase toda a cidade tem uma rua que chama Roberto Landel. Em São Paulo tem uma praça lá grande de Roberto Landel, tem um busto dele de metal, e ele é conhecido como um herói nacional hoje, por ser uma das primeiras pessoas no mundo, talvez a primeira, tem gente que diz que ele foi o primeiro, a fazer uma transmissão radiofônica. Mas era uma coisa que espantou a época, né? Você está num lugar e você começar a ouvir uma voz de um outro lugar, isso é interessante, mas só estou acrescentando algum detalhe aqui para a gente entender que sim, existem coisas que nós acreditamos que existem, mas que nós não enxergamos, né? Várias coisas.
o próprio coronavírus, né? Todo mundo aqui hoje acho que acredita que o coronavírus exista, né? E aí, do nada, você está bem, aí você começa com aquela coriza. Aí você começa com uma dor de garganta. Aí te dá dor de cabeça. Te desestabiliza completamente. E você não viu aquele bendito vírusinho que pegou o seu físico. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Esse tipo de coisa, ondas radiofônicas, vírus, oxigênio, são todas coisas naturais. Elas existem, mas nós não enxergamos. Mas existem muitas coisas espirituais que também estão nos rodeando, também estão nos cercando, e nós não podemos ver. Porque é a criação de Deus, né? O mundo espiritual também é criação de Deus, mas nós não enxergamos. E dentro desse mundo espiritual vão ter as forças do Senhor, e também tem o diabo, que a Bíblia diz que anda ao nosso derredor, tentando nos destruir. Vamos abrir mais um texto. Então, o primeiro que nós lemos aí, Salmo 91, diz que ele dará ordem aos seus anjos para nos guardarem de todos, em todos os nossos caminhos. Você não precisa abrir, mas Salmos capítulo 34 também tem um versículo muito famoso. Versículo número 7 do Salmos 34. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Palavra da Bíblia, palavra do Senhor. Os anjos do Senhor que nós não enxergamos, eles acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Então, tem uma ação divina do Senhor para proteger a sua vida. Tem uma ação divina do Senhor para proteger a minha vida. E você repara aqui, tudo que eu estou lendo aqui são ações do Senhor. O Senhor manda os anjos. O Senhor acampa os anjos dele ao redor. Ainda não está nos envolvendo. Mateus 26, capítulo 53. Mateus capítulo 26, versículo 53, também outro trecho famoso da palavra. É Jesus falando aqui. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você repara aqui que o Senhor atua por meio dos seus anjos. E Jesus aqui estava num momento de sofrimento e Ele falou, olha, vocês não acham que eu poderia pedir agora e o meu Pai me mandaria 12 legiões, mais de 12 legiões de anjos? Cada legião romana tinha 3.000 soldados. Então aqui a gente estaria falando de 36.000 anjos, a mando do Senhor para proteger a vida de Jesus. Então assim, a gente tem que lembrar que existe uma zona espiritual onde os anjos atuam, onde os demônios também atuam, e que nós, no ano de 2022, precisamos relembrar dessas coisas para poder viver nesse sobrenatural, entender que esse sobrenatural afeta a nossa vida e o nosso dia a dia. Nós não podemos ficar isentos e ficar também afastados do que acontece no mundo espiritual. Vamos abrir agora Mateus 17. Mateus 17, só no versículo 21, eu não vou ler todo o texto aqui para a gente
perder muito tempo. Mas acontece que a partir do versículo 14, acontece uma situação ali onde tem um menino endemoniado. E no versículo 16, dá uma lida aí no versículo 16. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então tem um menino endemoniado aqui, que ele foi levado aos discípulos de Jesus, e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava agindo ali. No versículo 20, Jesus fala, olha, por causa da vossa pequena fé... Não, vamos no 19. Os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Versículo 20. Ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e ele passará, e nada vos será impossível. Versículo 21. Essa espécie de demônio não sai a não ser com oração e jejum. Então aqui, Jesus está dizendo que existe dentro da esfera do sobrenatural, do que a gente não pode ver, demônios que agem, se eles agiam lá naquela época, eles estão agindo aqui de novo, correto? Os demônios estão por aí, os demônios eles têm autorização para agir, então eles estão agindo. Então Jesus está ensinando aqui que existe no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, demônios que só são expulsos com atividades espirituais. Você viu aqui, oração e jejum. E aí o que eu estou pensando aqui? A gente quer muito que essa igreja ela seja um lugar que as pessoas sejam alcançadas. Eu acho que é o sonho da maioria dos irmãos aqui que a gente seja bem grande assim. Não no sentido de ser grande por ser grande, mas grande no sentido de bastante pessoas sendo alcançadas, né? Quem crê nisso? Quem queria que a nossa comunidade fosse um lugar onde as pessoas fossem batizadas, alcançadas, né? Como já aconteceu, né, ao longo da nossa história. E eu creio que Deus tem isso guardado para a gente ainda. Mas, nós precisamos lembrar que quando Jesus manda, olha, ide por todo mundo pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro desse comando de Jesus de pregar o evangelho, tem muitas coisas que talvez nós não estejamos praticando. O que eu quero dizer aqui? Existem demônios na cidade de Indaiatuba, que prendem as pessoas. Quando eu não estou debaixo do sangue de Jesus, quando eu não estou debaixo da salvação de Cristo, os demônios têm autorização para tocar a vida das pessoas. E nós não enxergamos isso. Nós não conseguimos enxergar que as pessoas estão acorrentadas e aprisionadas pelos demônios. E isso só vai ser quebrado, como Jesus nos ensina aqui. Existem demônios que só são derrotados, só são desautorizados através de atividades espirituais da igreja, no caso, oração e jejum. Então, se nós não temos essa ação de orar, de buscar o Senhor em oração e jejuar, dificilmente, a hora que eu pregar o evangelho vai ter alguma efetividade, porque as pessoas estão debaixo dessa influência demoníaca. E nós não conseguimos ver. Por quê? Isso está no sobrenatural. Precisamos pedir a Deus que nos dê um olhar para enxergar essas coisas que nós não enxergamos. E, mais ainda, nós precisamos pedir a Deus que nos dê uma cultura de oração, uma cultura de jejum, como talvez nós tivéssemos muitos anos atrás. Nós precisamos ser uma igreja em 2022, uma igreja que ora. O nosso grupo aqui, a Igreja Peniel, ela precisa ser uma igreja que busca o Senhor em oração. Por muitos anos eu acompanhei meu pai lá na casa da dona Ana Sonsim. Meu pai tinha uma reunião de oração com idosas, né? Olha só a situação.
Toda quarta-feira, então, meu pai pegava o carro, ele passava na casa aqui da dona Carminha. Não, primeiro passava aqui na casa da minha avó, minha falecida avó. Então, pegava a minha avó, descia de Uno, a gente descia ali na casa da dona Carminha, pegava a dona Carminha. Depois passava no prédio, ali no centro, onde morava a dona Cecília Sten. Entrava a dona Cecília Sten. Ia lá para a zona sul da cidade, quando a minha avó ainda era viva, passava, minha outra avó, né? Passava, pegava ela também, e aí depois íamos todos ali, imagina então o Uninho cheio de idosas, eu dentro, a minha mãe, meu pai, tinha umas 8 pessoas dentro do Uno, né? Esse tipo de coisa a gente não faz mais, né? E nós íamos lá para a casa da dona Ana, onde se juntavam ali outras idosas, dona Cecília. Dona Cecília já não enxergava, já não ouvia direito, mas orava ali, orava pelos irmãos, orava pela igreja, orava por tudo. E juntava ali, tinha a dona Nair, tinha uma galera ali da rua ali, juntava e a gente orava ali, eu no meio ali orando. Esse tipo de coisa nós não fazemos mais. E os demônios não deixaram de agir porque a gente parou de orar. Nós paramos de orar, mas os demônios, eles estão aí fazendo a farra deles. E há um chamado de Jesus, há um chamado do Senhor para que nós tenhamos noção desse mundo espiritual e que nós paremos de agir apenas no natural, mas busquemos a presença de Deus para atingir o sobrenatural e com a autoridade de Deus bloquear a ação demoníaca na cidade de Indaiatuba. Amém? Você crê nisso? Esse é o nosso chamado. Nós precisamos voltar a orar, reunir, orar. Esse ano vocês se preparem, porque nós vamos fazer, né, Celcinho, vigílias. Esse ano nós vamos fazer vigílias, nós vamos marcar dias de jejum. Nós vamos voltar a orar, para que o Senhor possa agir nessa cidade através das nossas vidas. Deus não para de agir, Ele pode estar usando outros irmãos. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, falamos, Senhor, agora nós queremos voltar a ser usados. O Senhor vai usar as nossas vidas para tocar essa cidade, né? Existe poder no nome do Senhor Jesus e nós precisamos voltar a usar desse poder para tocar as vidas. Amém? Você crê nisso? Vou ver se eu consigo dar só mais um exemplo para a gente aqui. Você pode abrir no livro de Daniel. No capítulo 10. Daniel, acho que é o meu personagem favorito da Bíblia, porque, diferente de outros personagens que também são grandes homens de Deus, é difícil você achar algum erro na vida de Daniel. Você pode ler o livro de Daniel inteiro. Você não encontra ali um exemplo, porque assim, Deus não poupou ninguém. Se tem um erro, por exemplo, aquela história do adultério de Davi, poderia não estar na Bíblia, certo? Poderia ter ficado só a parte boa, né? Aquela parte que Moisés bate na rocha e desobedece o Senhor, aquilo ali também podia estar fora da Bíblia. Outra parte que podia estar fora também, quando Jonas fala, Senhor, eu não quero que aquela turma seja salva lá, não vou pregar o evangelho lá, e aí vem um peixe grande e engole Jonas. Por que essa parte ruim tinha que estar? Podia não estar, não é? Podia estar escrito lá, tinha um cara que chamava Jonas e ele ouviu a voz do Senhor e ele foi pregar para Nínive e toda Nínive foi salva. A história podia ser essa. Mas não, a gente tem os exemplos de grandes homens de Deus que também falharam. Por quê? Porque Deus quer mostrar para você e para mim que apesar de a gente ser pessoas que falham, Ele também pode nos usar. Amém? Glória a Deus por esses exemplos, né? Que não foram perfeitos, mas que foram usados por Deus. Porque Deus está falando que vocês não estão orando hoje muito, mas vocês podem voltar a orar e serem grandes pessoas, né? Então assim, mas Daniel é difícil, não tem, acho que no livro de Daniel, um erro de Daniel. Então, foi um grande servo do Senhor.
Então aqui no capítulo 10, eu vou tentar ler rapidinho aqui, a partir do versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. Uma palavra verdadeira sobre um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Guarda essa informação aí. 3 semanas inteiras. Não comi nada agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Deixa eu tomar uma água aqui. Até que se cumpriram as 3 semanas completas. No dia 20, versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à margem do grande rio, o Tigre. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho e com um cinto de ouro fino de Ufaz. Pula o versículo 6, versículo 7. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Ou seja, ele está falando aqui, os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor e eles fugiram para se esconder. Então, só Daniel teve a visão daquele homem. Quem estava com ele ali perto não viu. Eu fiquei sozinho, contemplando a grande visão e senti-me enfraquecido. Meu rosto ficou pálido e não retive força alguma. Entretanto, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo o som das suas palavras, fiquei em transe, com o rosto em terra. Então vi uma mão que me tocou e me levantou, os meus joelhos e mãos tremiam. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois fui enviado a ti. Depois que ele me disse isso, eu me coloquei em pé tremendo. Então ele me disse: não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Então, olha só esse versículo. Lembra que Daniel estava 3 semanas chorando e clamando? Cara, são 21 dias. 3 semanas. 21 dias orando e clamando. E aqui, no versículo 12, o anjo fala: não temas, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia. Então, Daniel estava 3 semanas jejuando, clamando e orando, e as palavras dele foram ouvidas desde o primeiro dia. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Gente, para tudo aqui, presta atenção em como o negócio é cabuloso, como a coisa é perigosa e a coisa é séria. Daniel começou a orar. E desde o primeiro dia, houve autorização de Deus para que um anjo fosse enviado até Daniel. Mas o versículo 13 diz: o príncipe do reino da Pérsia. O que é o príncipe do reino da Pérsia? Lembra daquela expressão, potestades e principados? Então tem um demônio, que provavelmente existe até hoje, que dominava ali a região da Pérsia, que tinha autoridade ali sobre a região onde Daniel estava. E o versículo 13 fala: olha, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, você conhece o arcanjo Miguel, certo? A nossa Bíblia, a Bíblia protestante, ela nos fala de 2 arcanjos: arcanjo Gabriel e arcanjo Miguel. A Bíblia católica, que coloca alguns livros que não estão no nosso cânon, eles falam também de Rafael, do arcanjo Rafael, que diz que é o arcanjo que é mandado para o Senhor com ordem de cura. Né? Então, e tem outros livros hebraicos que também não estão no nosso cânon, que fala desses 3 arcanjos. Então vamos supor que haja pelo menos 2 ou 3 arcanjos que são anjos de maior autoridade dentro do exército ali do Senhor. Então aqui no versículo 13, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel,
um dos maiores príncipes, aí está falando do arcanjo Miguel, veio em meu auxílio, e eu os deixei ali com os reis da Pérsia. Então aqui está falando que houve uma batalha espiritual entre os arcanjos do Senhor e os demônios que controlavam ali. Porque o arcanjo precisava chegar até Daniel com algo do Senhor, certo? E os demônios não queriam que essa ação de Deus chegasse até a vida de Daniel. Versículo 14. Agora vim para te fazer entender o que acontecerá ao teu povo nos últimos dias, pois a visão se refere a dias distantes. Aí o fim aqui. Finalzinho aqui não interessa muito para o que a gente tem hoje, mas vocês podem ler. Enfim, o arcanjo do Senhor precisava chegar até Daniel com uma visão, com um entendimento que Daniel estava procurando. Daniel ficou 21 dias orando e buscando Deus, e nada acontecia. Só foi acontecer no 22º dia, porque nesses 21 dias, o anjo tinha saído da presença do Senhor com autorização para ir até Daniel. Se você ler o capítulo 9 de Daniel, ele vai falar, Daniel, sempre que a gente chega até você, tem uma outra visitação de Gabriel para Daniel, e ele fala, a gente vem até você porque você é muito amado. Essa expressão aparece muito no fim do livro de Daniel. Daniel, você é muito amado. Então, assim, Daniel, esse ser que é super amado, imagina, o cara brincou com leões dentro da cova, né? Ele era... a gente não está no nível ali do profeta Daniel. Mas esse cara, ele era muito amado, e mesmo sendo muito amado por Deus, quando o anjo saiu com a autorização de Deus para tocar a vida de Daniel, esse anjo levou 21 dias para chegar, porque no meio do caminho encontrou resistência espiritual. Agora imagina, gente, não temos cultura de oração implementada na igreja. Todos nós aqui oramos. Eu creio que os irmãos oram, e a gente entende o poder e a efetividade da oração, mas nós não somos tão engajados como talvez fôssemos anos atrás. Então, assim, imagina, tem o nosso grupo aqui, e nós não temos essa cultura de buscar a Deus juntos, constantemente, e aí nós queremos que Deus faça a ação dele acontecer, sem entender que no meio desse caminho entre Deus e nós, existe uma região espiritual onde os demônios não querem que a ação de Deus aconteça. Vocês estão entendendo? A gente tem que construir um caminho, uma intimidade com o Senhor, uma conduta e uma cultura de oração que deixe esse tráfego aberto. Para que quando nós começarmos a orar, os anjos que estão diante da presença do Senhor já conheçam os nossos nomes. Para que quando nós precisemos do poder de Deus, não seja um negócio assim, tipo, eu preciso do poder de Deus agora. Não, que seja algo que a gente já viva. E que quando nós precisarmos da ação e a interferência espiritual do Senhor, seja algo que o caminho está aberto. Porque já estamos batalhando nas zonas espirituais. Eu vou dar um exemplo. Eu não gosto, me entenda, gente, quando tem alguém doente eu oro muito, tá? Eu oro porque a Bíblia manda que nós oremos. Mas eu sou contra ter um motivo de oração, principalmente por saúde, porque a gente aí só vai buscar Deus quando o calo está apertando. Então, assim, quando a gente tem que orar por alguma cura, vamos orar, Deus, cura, não sei o quê, Senhor, faz a tua mão agir. Mas se a gente não tem uma cultura prévia antes daquilo ali, cara, os demônios dão risada. Sinceramente. Porque nós não estamos criando uma intimidade
diária de viver no sobrenatural do Senhor, de ter intimidade com o Senhor e de estar com o caminho aberto entre nós aqui, a vida cotidiana e comum, com o trono de Deus. No meio do caminho tem os demônios, e eles não querem que aconteça a ação de Deus. Em Indaiatuba existem principados e potestades que controlam essa cidade. Existem demônios específicos que estão agindo na cidade de Indaiatuba. E é função da igreja clamar diante de Deus para que Ele mande os seus anjos, como a palavra nós lemos os primeiros versículos lá em Salmos, que Deus dá ordem aos seus anjos para que acampem ao nosso redor. Certo? Mas se eu não estou nessa comunhão com Deus diária e coletiva da igreja, essas ordens elas acabam não saindo. Porque diz que, o que acontece? Que Deus manda os anjos acamparem ao redor daqueles que o temem. Essa expressão temer, ela não é só uma das principais... dos principais significados dessa palavra temor é medo, tá? Tem gente que fala, não é medo, é respeito. Não, é medo. Uma das primeiras, primeiros significados da palavra temor é medo. Então, primeiro, medo de Deus, certo? Porque Deus é temível. Então, assim, quando eu tenho temor de Deus, eu ando debaixo da vida que Ele está propondo. E uma das coisas que Deus propõe é essa intimidade com Ele em oração, como Ele disse lá na oração do Pai Nosso. Faça-se cumprir na terra como é lá no céu. Então, se eu tenho uma vida de temor diante de Deus, de andar debaixo dos caminhos do Senhor, respeitando o estilo de vida que Deus quer que eu tenha, e vamos lembrar, qual que é o estilo de vida que o Senhor tem para nós? É aquele que tinha lá no Jardim do Éden, quando Ele vinha todo final de tarde para ter relacionamento com o homem. É esse o estilo de vida que Deus quer para mim e para você. Ele não mudou de ideia. Deus quer um relacionamento diário comigo e com você. Então, se eu vivo isso, quer dizer que eu estou no temor do Senhor. Então há uma autorização de Deus para que os anjos venham e acampem ao meu redor. Se eu não estou debaixo do temor do Senhor, pelo que a Bíblia está falando aqui, a Bíblia muitas vezes é uma equação lógica, né? Se eu não estou debaixo do temor do Senhor, não tem anjo acampado do meu lado. Vocês percebem o perigo disso? A partir do momento que não estão os anjos do Senhor ao meu derredor, quem que está do meu lado? Os demônios. E eu creio que ninguém aqui quer ficar rodeado de demônios, né? Misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Mas nós queremos estar protegidos pelo amor do Senhor, né? Então, é essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Lembrar que existe uma esfera espiritual, gente. Vamos pedir a Deus que abra os nossos olhos para isso. Para que nós possamos criar uma cultura de oração, de intimidade com Deus. Para que os anjos do Senhor fiquem ao nosso redor. E que dessa forma nós possamos tocar as vidas da cidade de Indaiatuba. Amém? Tem muitas pessoas para serem libertadas pelos anjos do Senhor. Muitos demônios para serem derrotados. E isso vai acontecer quando nós criarmos esse temor diário de estar diante do Senhor através das nossas orações, através de jejum, através dessa vida espiritual. Lembre-se, Daniel já era muito amado por Deus, mas mesmo jejuando 21 dias, o arcanjo, que era um dos principais anjos do Senhor, não conseguia chegar até Daniel. Se acontecia isso com Daniel, imagina com Isaac. Eu vou orar, Senhor, faz isso, mas eu estou orando ali, a minha oração não tem a consistência para chegar lá em cima. Diferente se eu construir um relacionamento com Deus. Se eu estiver todo dia ali enchendo a paciência do Senhor no bom sentido, tá, pessoal? Oi, Deus. Bom dia, Senhor. Boa noite. E aí, Deus? Ô, Senhor, estou aqui. Cara, quando eu precisar num momento mais crítico,
o Senhor dará ordem aos seus anjos para que haja em meu favor. Amém? Você crê nisso? Não adianta só pregarmos o evangelho, irmãos, se não travarmos. Por isso que quando a gente quer criar uma cultura aqui, na verdade, de trazer o nome das pessoas que nós queremos alcançar com o evangelho. Porque a partir do momento que eu começar a orar por essas pessoas, Senhor, tem o Joãozinho ali, eu quero que ele seja alcançado, Senhor. Senhor, tem a vida do Joãozinho, Senhor, tem o Joãozinho, Senhor, Joãozinho. O Senhor vai mandar os anjos para que destravem a vida dessa pessoa e o evangelho alcance ela. O caminho é esse, não adianta a gente querer inventar roda. Existem procedimentos na Bíblia, e um deles é esse, é a batalha espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, vamos pedir a Deus que esse ano seja diferente nessa área. Senhor Jesus, nós buscamos a Tua face nessa noite. Deus, tem muitas coisas que nós não entendemos, Senhor. Tem muitas coisas que nós não enxergamos, Pai. Mas nós pedimos perdão, Deus, por às vezes viver apenas no natural e deixar as coisas espirituais de lado. Senhor, nós queremos viver como o Senhor ensinou, Pai. Fazer no nosso dia a dia, aqui na terra, Senhor, como é aí no céu, Deus. Pai, nos ensina a orar, nos ensina a buscar a Tua face, nos ensina, Deus, a viver uma vida que tenha temor do Senhor, Pai. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa, Deus, aquilo que fazemos que não é a Tua vontade, Senhor. Pai, mas libera graça sobre a vida dos meus irmãos. Deus, para que cada um aqui, eu e os meus irmãos, possamos viver uma vida digna da Tua palavra. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu aproveito aqui com muita humildade, Senhor, para rogar pela nossa saúde, Senhor, para rogar pela saúde dos nossos irmãos, das nossas casas. Senhor, nós não enxergamos esses vírus que estão por aí, e nem sabemos a procedência deles, mas pedimos que o Senhor mande os Seus anjos, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós e mande os Teus anjos, Senhor. Pai, para que sejamos protegidos de tudo que não enxergamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura cada um dos irmãos que está enfermo, Pai. Nós rogamos, Pai, talvez não tenhamos a intimidade que precisamos com o Senhor, mas entendemos que o Senhor tem misericórdia de nós, Deus. E o Senhor é um Pai amoroso, que ama e que cuida de cada um dos Seus filhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te amamos, pedimos a Tua proteção e pedimos que o Senhor nos ensine a orar mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. Amém.